Olá, caro ouvinte! Dano moral é um assunto que sempre gerou muitas dúvidas nas pessoas. Separamos as dúvidas mais comuns e vamos responder uma a uma para que facilite a sua compreensão sobre esse tema tão fascinante. Saiba os seus direitos e o que fazer. Você pode ter direito a pedir uma indenização. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber os seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre os aspectos jurídicos do dano moral. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um episódio, a mais um bate-papo semanal no nosso podcast legal. Aquele podcast que vocês já conhecem, né? Que é direto, objetivo, descomplicado, não tem nenhum juridiquês e sem blá 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 desnecessário, né? A gente vai bem direto ao ponto. E a forma que a gente encontrou mais fácil para a gente poder explicar esse assunto, que ele é tão denso dentro do direito, né? Que é dano moral, cheio de conteúdo, que são as perguntas que a gente mais recebe na nossa prática. Então a gente vai responder, fazer um ping-pong aqui, que eu acho que vai ficar bem mais interessante, né, Mari? Isso, exatamente, porque os danos morais, as pessoas ficam assim, nossa, como assim um dano moral? Não é uma coisa que você consegue ver, né? Então, isso gera muitas dúvidas nas pessoas e ele é aplicável nas mais variadas situações. Então, acaba que muita gente tem dúvidas a respeito e a gente recebe muitas perguntas sobre isso. Então, a gente resolveu fazer um conteúdo, assim, explicando o que a gente listou, né? O que é mais comum das pessoas perguntarem. Então, a gente vai explicar nesse episódio, como a gente falou, com uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível para vocês. Então, vamos lá. Primeira pergunta é: o que é dano moral, Gustavo? A gente pode conceituar o dano moral de uma forma bem simples, como um dano que afeta o nosso âmbito psíquico interno, né? Uma ofensa à honra, privacidade, intimidade, imagem, nome, ou até mesmo ao próprio corpo, né? São violações de natureza não econômica, que são focadas mais no psicológico da pessoa, né? Exatamente, né? Aquelas situações que acabam causando um abalo, um sofrimento na pessoa, das mais diversas ordens, né? E, bom, né, seguindo nessa linha, então, a segunda pergunta: o que caracteriza o dano moral? O dano moral ele tem uma característica muito, como a gente já ressaltou, muito específica dele, né? É um abalo psíquico, psicológico, intelectual, moral. Tem uma principal característica, a violação de uma coisa que a gente chama de direitos da personalidade. O que seriam esses direitos da personalidade, Marina? Os direitos da personalidade são todos aqueles inerentes à pessoa, né? Então, o nome, a nossa reputação, a nossa imagem. Então, por exemplo, o que está envolvido é sempre uma discussão que tem muito no começo da faculdade, no primeiro período, né? Aqueles contratos de cessão de imagem eternos de um determinado jogador de futebol, se isso é possível, se não é, se você pode ceder a sua imagem, a sua pessoa eternamente para uma empresa, se isso não cabe, isso sempre gera uma discussão. As aulas de começo da faculdade duram horas com as pessoas discutindo esse tipo de coisa. Então, os direitos da personalidade são os direitos da pessoa, o direito à vida, direito à incolumidade, e principalmente é o direito à sua reputação, à sua imagem, à sua honra. Isso. Então, seguindo, a terceira pergunta que a gente mais recebe é: o que é necessário para configurar o dano moral? Bom, né, assim, é necessário que você tenha uma efetiva violação desses direitos. Então, assim, a ação abusiva, né, o ato, como é que eu vou dizer? A situação, ela tem que ser diretamente responsável pelo seu sofrimento, né? Então, qualquer situação que te coloque numa situação constrangedora ou de um aborrecimento que não é cotidiano, não é normal você ter determinados problemas. A gente vê muito isso em consumidor, né? Por exemplo, numa viagem de avião. Quando você compra uma passagem de avião, você faz todo o planejamento da sua viagem, você conta que a sua bagagem vai chegar junto com você,
no seu destino. Então, assim, tudo que saia dessa normalidade pode configurar um sofrimento psíquico que não é normal, que não é esperado, e configurar um dano moral, certo? Exatamente. Então, assim, você precisa provar, na verdade, esse nexo causal entre a ação que a pessoa fez e o dano que você recebeu. A gente chama no direito de nexo de causalidade, né? Que é só uma ponte que liga a ação ao dano, entendeu? No final das contas, isso tem que ser feito. Agora, existem também, né, o que a gente chama de danos morais puros, né, que não é necessário a prova do dano, porque ele já é presumido. Porque, como a gente vai explicar até um pouco mais lá na frente, existem danos morais justamente por ele ser psíquico, né, são da esfera interna de cada um. É muito difícil você provar que você sofreu. Eu provei aqui, ó, tem um laudo provando que eu senti aquela dor naquele determinado momento. Então, algumas situações elas são de fato presumidas, né? Os tribunais entendem que é uma presunção de que houve um abalo psicológico. Um desses exemplos que a gente pode até falar para o pessoal, Mariana, é a questão da negativação do nome da pessoa, indevidamente, né? Negativação indevida. Por quê? Porque você presume já que, pelo nome da pessoa, uma pessoa que é idônea, uma pessoa que sempre paga os compromissos, né? Não tem nenhuma dívida, tem um nome num cadastro de inadimplentes, que isso obviamente vai gerar um dano para a pessoa. Você não precisa provar que você sofreu dor psicológica. Isso é presumido. Isso é até um pouco fácil de entender, né? Algumas situações, de fato, elas são impossíveis de serem provadas. Então, os tribunais entendem que é presumido, né? Ou até naquelas situações que são extremas também, são coisas que, assim, é uma questão até de empatia, tanto do legislador quanto do próprio magistrado. Situações que todo mundo pressupõe que haja um sofrimento, até coisas extremas mesmo. Por exemplo, uma pessoa que teve um parente morto por irresponsabilidade de alguém ou pela ação até dolosa de alguém. Você presume que essa pessoa sofreu pela perda do seu ente querido, né? Sim, como é que você... Não tem prova, todo mundo sabe, é meio que uma coisa intrínseca que isso causa um sofrimento na pessoa, né? Mas, seguindo adiante, então, assim, quem tem direito, né? Quem pode sofrer um dano moral e quem tem direito a uma indenização por danos morais, Gustavo? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, isso é livre, tá liberado para todo mundo. Qualquer pessoa que se sinta de alguma forma lesada, de alguma maneira, em seu âmbito mais profundo, né? E a gente pode incluir tanto pessoas físicas, né, como eu, Gustavo, pessoa física, Marina, pessoa física, quanto inclusive as pessoas jurídicas. E isso a gente já consegue dar um gancho para a próxima pergunta. Quais situações se enquadram em danos morais? Vamos lá, né? Assim, qualquer atitude que possa causar danos à vítima, né, vão ser passíveis de indenização. Então, quanto à pessoa física, a gente pode exemplificar aqui, né? Danos à honra, à credibilidade, à imagem, intimidade, o nome, a reputação, a liberdade, a autoestima, a sexualidade, a saúde da pessoa e etc. Essa lista aqui não acaba, tá? Isso também é cabível no caso de pessoa jurídica, que aí as pessoas podem se perguntar assim, nossa, mas como assim uma empresa vai sofrer um abalo psíquico? Não, então, vamos lá. Não é apenas o abalo psíquico, né? Tem a questão da imagem, da credibilidade, da reputação, da marca, do nome, os segredos empresariais, os sigilos empresariais diversos. Isso tudo pode ser abalado, né? Mesmo as empresas não sendo, como é que a gente vai dizer, pessoas físicas, né? Tipo, seres humanos e tudo mais, elas têm uma marca, elas têm uma reputação, elas têm um nome a zelar. Então, elas podem, sim, sofrer o dano moral, né? Mas isso não seria uma análise subjetiva, Gustavo? Aí o pessoal fica em dúvida, né? Sim, é extremamente subjetivo. Essa pergunta é super pertinente. Mas como é que eu vou mensurar quanto tipo de dano determinada pessoa sofreu? É uma análise subjetiva? Sim, é uma análise extremamente subjetiva. Então, assim, por mais que existam, como a gente ressaltou, alguns danos que não necessitem de provas, outros necessitam sim de prova. Então é isso que a gente já vai falar aqui na nossa próxima pergunta. Quais provas necessárias para pedir os danos morais?
Como eu estava falando, né? Como o Gustavo também falou, na verdade. Provar um sentimento, um abalo, é uma coisa muito difícil, né? Então, a prova robusta diminui muito essa subjetividade na análise. Então, assim, é como o caso é construído, né? Quais as provas documentais da ocorrência, prints, fotos, contratos, atas, notificações, etc. Além disso, eu acrescento que como que um advogado, aí no caso, né, como que o profissional vai instruir o seu cliente para juntar as provas necessárias, vai fazer toda a diferença, né? Então, o mais recomendado é juntar prova documental, prova de testemunhas, assim, num segundo lugar. A gente não gosta muito de trabalhar com prova testemunhal, mas às vezes não tem jeito, tem que ser prova testemunhal. E sempre buscar um advogado para conduzir essas provas, até para você não perder a prova, né, Gustavo? Isso aí. É o que a gente está sempre ressaltando aqui, né? Tem danos e danos, né? O dano moral tem essa questão de dependendo de como for o abalo, dependendo do que acontecer com você e dependendo da instrução que o profissional for te dar, esse tipo de prova vai ser determinante para diminuir um pouco essa subjetividade. Então, por exemplo, por mais que a gente tenha dano moral, né, presumido, né, que a gente chama no direito de dano moral in re ipsa, né, usando o latim, por mais que você tenha um dano moral presumido, se você de repente conseguir um laudo de um psicólogo, ajuda, entendeu? Ajuda. Não é determinante, não vai ser isso que vai fazer você ganhar ou perder a causa, mas é uma coisa que vai dando mais robustez ao seu direito e dependendo da situação, entendeu? E isso é um ponto que eu acho bom a gente ressaltar, né? Até porque você não pode obrigar a pessoa a ter esse tipo de prova. É uma prova que a gente considera no direito como uma prova diabólica. Como é que eu vou provar que eu fiquei triste, abalado emocionalmente por uma ofensa na internet, por exemplo? É uma prova que não tem como ser produzida. É muito difícil, pelo menos não no momento ali, entendeu? Você pode até pegar um laudo de um psicólogo, alguma coisa do gênero, mas a intensidade da raiva que você sentiu, a intensidade do abalo que você sentiu naquele momento é impossível de ser provado. Exatamente. E seguindo adiante, eu falei assim, ok, vocês estão falando dano moral e tudo mais, mas às vezes é muito comum, principalmente para leigo, né? Às vezes saem notícias na imprensa e tudo mais, falam assim, fulano foi condenado em danos morais e materiais, mas ok, qual que é a diferença entre o dano moral e o dano material, Gustavo? O dano moral, como a gente falou, é aquele abalo psíquico. Abalo psíquico, abalo psicológico e tal, e pode ser ou não provado, pode depender ou não de uma prova. Agora, o dano material ele é muito mais objetivo, né? São prejuízos materiais identificáveis mesmo, através de apresentação de um bem, avariar de uma maneira, e a justiça considera que o dano material, os valores efetivamente perdidos, ou aqueles que você deixou de ganhar. Então é uma análise objetiva, matemática mesmo. Assim. Então tem esse contraponto que é muito evidente entre uma prova de um direito material e a prova de um dano moral, né? Dano material e dano moral. Sim, né? No caso do dano material, aí aqui sim, no dano material, tem que ter as provas, tem que ter a nota fiscal, tem que ter comprovante da compra, tem que ter o extrato, o comprovante do cartão de crédito, né, a fatura. Aqui não tem jeito, aqui não tem negociação. É diferente do dano moral, que como a gente falou, tem toda uma dificuldade, pela própria natureza da coisa, em você conseguir produzir a prova. Agora, o material não tem jeito, é com papel. Tem que comprovar quanto que gastou, quanto que deixou de ganhar, por que deixou de ganhar, cadê os documentos que comprovam que você ia ganhar determinado dinheiro. Isso tem que ficar muito bem comprovado, senão não tem jeito, certo? Sim, e eles são independentes, assim. Eles podem coexistir no mesmo processo, não tem o menor problema de você ser pedido dano moral junto do dano material, ou como eles podem ser pedidos de forma separada, inclusive, sabe? Então, eles são independentes, eles se comunicam através do mesmo fato, mas eles geram consequências diferentes, patrimoniais diferentes, entendeu? Um mais objetivo, outro um pouco mais subjetivo, né?
É que nem, por exemplo, um exemplo que a gente pode citar para o pessoal da coexistência, né, desses dois danos, é o caso de cancelamento de voo. Sim. Você, obviamente, Verdade. teve um custo material ali, você comprou uma passagem, enfim, você fez uma reserva, alimentação, prejuízos materiais. Isso mas, moral, não ter conseguido dedicadamente da sua fala, não é ferível objetivamente. Entenderam? Exatamente. São coisas que coexistem, né? Bom, e ok, né? A gente já explicou como é que é, o que é o dano moral, como se comprova ou se deixa de comprovar o dano moral, mas a pessoa pode receber indenização sem um processo judicial de danos morais, Gustavo? Será? É uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Eu posso receber um dano moral sem precisar entrar com um processo? Então, vamos aos precisa fatos. Mesmo, doutor? Sério? Vamos aos fatos. Tem duas formas de você resolver esse pepino. A primeira é fazendo acordo e a segunda entrando com uma ação judicial, né? Fácil assim. Só o problema do acordo, ele é ótimo se resolver o problema para você e você não quiser se alongar muito e tudo, mas não conta com uma indenização de dano moral em caso de acordo. São raríssimas as empresas que oferecem uma quantia minimamente aceitável de livre e espontânea vontade para suprir essa dor. Eles não fazem isso. Malemar, assim, no melhor dos mundos, eles vão reembolsar talvez algum prejuízo material que seja muito evidente, assim, comprovável e que não tinha como ele refutar. Isso aí, de repente, você pode contar. Agora, dano moral num acordo, gente, isso é muito difícil de ver. É muito difícil de ver. Na prática, espontânea vontade, né? O que a gente vê na nossa prática, né, no nosso trabalho, sendo muito honesta, a gente é triste falar isso, né? É uma pena, mas às vezes chega até em juízo já tem até um processo aberto e a empresa vir com uma, aspas, proposta de acordo, fecha aspas, que é ridícula. É ridícula. É basicamente dar o dano material e o dano moral nem pagar, ou se pagar um valor irrisório, uma piada. E isso mesmo levando a um processo judicial. E isso mesmo com o juiz, às vezes até ameaçando. Geralmente empresa vocês estão no erro, vai dar ruim. E muitas vezes o próprio negociador fala assim, excelência, mas foi isso aqui que eu fui autorizado a dar. Poxa, a gente já presenciou várias vezes também a audiência, não foi, Gustavo? Até eu me lembro bem de uma audiência de um banco, que a juíza falou para a advogada do banco, falou assim, doutora, não quer ir lá fora dar um telefonema lá pro escritório, perguntar se não tem como melhorar essa oferta? Excelência, eu não tenho como. Isso em juízo. Imagina extrajudicialmente. A gente não está dizendo que isso é impossível, que isso é inviável, mas a gente está dizendo que é muito raro. É muito raro. Muito raro. Com certeza. Em 99% dos casos, você só vai receber uma indenização por dano moral através de uma obrigação do juiz fazendo o ofensor, né, ter que arcar com essa quantia. Ou então uma indenização decente, né? Tipo, não uma gorjeta. Voluntariamente é muito complicado, a não ser que seja um caso extremamente grave, e mesmo assim o acordo provavelmente vai ser abaixo do que você ganharia num processo judicial. Entendeu? Por exemplo, um caso de morte, de falecimento, que obviamente vai gerar um dano enorme, a empresa, para minimizar esse dano, né, para estancar, sangrar um pouco, ela vai te oferecer um acordo com uma quantia razoável. Então, dependendo da situação, se você aceitar ali, pode resolver o problema rápido, mas é muito provável que essa quantia que for sendo oferecida é uma quantia vantajosa para a empresa, porque você receberia mais lá no processo judicial. Então, é sempre um negócio, acordo é aquele, né? Você cede de um lado, ele cede de outro e você resolve. Mas, quantia por quantia mesmo, é praticamente impossível você ter uma quantia que você ganharia judicialmente através de um acordo. É por isso que nessas horas, como a gente sempre fala, é ideal, mesmo que não envolva justiça, você ter um advogado te assessorando, porque o advogado sabe quanto
que você poderia ganhar. O advogado sabe, está acostumado a saber como que a justiça costuma julgar aquele tipo de caso. Então, você não passa de bobo, entendeu? Mesmo que você seja procurado pela empresa, mesmo que isso se resolva extrajudicialmente, você ter um advogado contigo te ajuda a não passar recibo de bobo, a não ser feito de bobo, entenderam? Então, Sim. sempre procura um advogado. Esse é o nosso conselho. E aproveitando o gancho, né? Sim. Próxima pergunta. Quanto posso pedir de indenização por danos morais? Pois é. Então, não existe um tabelamento, né? Inclusive, a gente fez um outro vídeo falando sobre danos morais na internet, em que a gente entra em valores, assim, que são estimados quando você tem ofensas pela internet, ou quando a pessoa tem algum problema numa compra na internet, por exemplo, comprou e não recebeu um produto essencial, alguma coisa assim. A gente pode deixar no card, a gente pode deixar aqui nos comentários fixados, ou na descrição, para vocês darem uma olhada, tá? Que ali tem alguns parâmetros, assim, para as pessoas terem uma ideia. Mas, na verdade, não existe um tabelamento. Então, não tem como bater o martelo, falar assim, não, essa situação aqui, sempre você vai ganhar X dinheiros. Isso não existe, né, Gustavo? Porque, assim, eles têm uns critérios. O judiciário vai considerar cada caso individualmente. A gente vai analisar as provas e a forma como o processo está sendo conduzido pelo profissional vai fazer toda a diferença aqui. Como cada caso é um caso, e da mesma forma, a gente, como profissional, a gente já atua na área, a gente já tem essa experiência, a gente consegue saber mais ou menos quanto de máximo e mínimo que você pode ganhar, dependendo do seu caso, né? Os casos, eles tendem a se repetir, né? Então a gente consegue saber mais ou menos quanto que determinado tribunal consegue dar em determinada causa. Então isso o profissional pode, se for qualificado, né, obviamente, se for especializado nessa questão, ele pode te informar. Então você sabe, você consegue calcular mais ou menos quanto que você tem de lucro aí nessa situação, né? Assim, é o que a gente sempre fala, a gente trabalha com probabilidade e estimativa, né? É tudo para a pessoa ter uma noção mais ou menos, né? Direito não é ciência exata, não é 2 mais 2 igual a 4, entendeu? Mas você tem essa margem para você saber mais ou menos com o que você está lidando. Aí, até voltando naquele tópico anterior que a gente estava falando, mesmo que se negocie diretamente com uma empresa ou com a pessoa que causou o dano em você, é por isso que é importante você ter o advogado, porque o advogado sabe qual que é a margem, entendeu? O advogado sabe quando é uma proposta que é uma piada ou não, entendeu? Então, um profissional da sua confiança, bem treinado, ele vai saber te orientar. Então, essa que é a grande vantagem. Mas, enfim. Ok, né? Não vai ter acordo extrajudicial, a gente já sabe que é raro, ou mesmo a gente tentando negociar, não deu certo, teve que entrar com o processo judicial. Quanto tempo que demora esse processo, Gustavo? Dá a notícia aí pro povo. Pessoal, esse processo, o tempo ele é muito relativo, ele pode variar de estado para estado, de rito para rito, né? De procedimento para procedimento. Então, por exemplo, se for uma causa mais simples, com valores um pouco menores, num juizado especial que a gente chama, né? Que é o antigo pequenas causas. Esses processos podem durar em torno de 4 meses a 1 ano, dependendo do estado da federação que você residir. Agora, se for uma vara civil normal, procedimento comum, ordinário, né, que é um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais longo, e os valores são correspondentes a uma quantia bem maior do que no juizado, aí vai demorar um pouquinho mais, né? Aí é aquela, né? A gente tem estudos estatísticos do CNJ, mas é aquela, o próprio estudo estatístico, o nosso país é tão grande, o judiciário em cada estado cada um tem uma estrutura que eles dão uma variação, assim, absurda. Então, às vezes pode demorar, dependendo do estado, demora 2 anos um processo ordinário, e um processo de juizado vai durar 4 meses, 6 meses, e vai ter estado que demora 7 anos um processo. Aí, né, é uma variação muito grande, é o que a gente fala. Na vara civil normal, é bom ter um pouco de paciência. Mas nos juizados especiais, em geral, assim,
no país todo, costuma ser realmente uma coisa relativamente rápida e que vale a pena, entendeu? Então, não se assustem. No geral, a maioria dos casos dá para resolver com uma relativa velocidade. Um ou outro, às vezes mais complexo, às vezes uma coisa que precisa de perícia, por exemplo, erro médico, né? Erro médico, a gente sabe que são coisas graves que envolvem a saúde da pessoa, envolvem estética, imagem da pessoa, né? Dano físico, a própria saúde, gente, saúde que é fundamental, né? O principal que todo mundo tem. E aí vai envolver uma perícia, aí vai precisar de uma coisa mais longa, vai envolver valores maiores, aí não tem como ser enjuizado. Aí não tem como. Mas a grande maioria das situações que as pessoas vivem no dia a dia, muitas delas dá para resolver no juizado de uma forma relativamente rápida, bem tranquilo. Sim. Se é um processo simples, pequeno, ele vai ser no juizado, porque o juizado também, gente, ele tem limitações procedimentais. Então, por exemplo, esse caso de ações que envolvam perícia, o juizado já não vai comportar. Ou ações mais complexas, até pelo conteúdo da demanda e pela argumentação que vai ser trazida, o juizado não vai comportar. O juizado é para coisa papo. Mais simples, coisa rápida, entendeu? E, enfim, seguindo o nosso roteiro, a próxima pergunta que é mais feita é: qual o prazo para entrar com essa ação de danos morais? Então, quando a gente está falando aqui qual o prazo para entrar com essa ação, a gente está falando daquele tempo que a pessoa tem a partir do momento que ela sofre o dano. Então determinada coisa aconteceu hoje. Quanto tempo eu tenho a partir de hoje para entrar com um processo para pedir esses danos? Então, vamos lá. Pelo Código de Processo Civil, né? Assim, pelo Código Civil, a indenização por danos morais e materiais, você tem que dar entrada nisso em até 3 anos, tá? Mas, se for uma relação de consumo, né? Situações em que você é um consumidor, então a vítima tem um prazo de 5 anos para promover essa ação, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Certo, Gustavo? Isso. A regra geral, então, para o pessoal se ligar e ficar bem na cabeça. 3 anos, dependendo do caso. Se for, por exemplo, um caso que tenha relação de consumo, vai ser um pouco maior, vai ser em 5 anos. Porque, né, o legislador meio que presume que o consumidor vai ter um pouquinho mais de dificuldade de juntar documentação e tal, porque o consumidor ele é considerado pela lei, inclusive, como hipossuficiente, né? Então, o que significa isso? Ele é a relação frágil, ele é a parte frágil da relação de consumo. Não tem como a gente, como consumidor, competir com uma empresa gigantesca para juntar documento e tudo. Então, o prazo ele aumenta um pouco. Mas a regra geral é 3 anos. E em determinados casos, dependendo do que for, se tiver uma relação de consumo, 5 anos. Isso. Assim, no geral, é bom trabalhar com 3 anos. Na dúvida, a gente conta com 3 anos, né? Mas, né? E só para esclarecer para o pessoal, o que é tecnicamente uma relação de consumo, né? Consumidor é toda aquela pessoa que for destinatária final de um bem de consumo. Então, somos todos nós quando a gente compra um ar-condicionado para nossa casa, quando a gente compra uma passagem aérea para fazer uma viagem de férias. Então, tudo isso é um consumo, nós somos consumidores, né? Nós somos destinatários finais daquele produto ou daquele serviço. Só para esclarecer para o pessoal o que é isso. Não é, por exemplo, uma relação de consumo quando você aluga o seu apartamento. Você está alugando. É uma pessoa física fazendo um contrato com uma pessoa física alugando um apartamento. Isso não é consumo, né? O apartamento não vai ficar para você. Só um exemplo. Você tocou esse ponto. Que esses 2 prazos que a gente deu são para relações específicas. Né? Quando não tem um prazo, que a gente chama de regra geral, você usa o prazo do Código de Processo Civil, que é 3 anos. Mas dependendo da relação, vai ter um prazo diferente. A relação de consumo tem esse prazo de 5 anos. A relação locatícia, aí vai ter que pegar a lei de locações e vai ter um prazo lá também para você fazer essas coisas. Quando não tem prazo, é 3 anos, entendeu? Então, dependendo da situação, tem que ser olhado, apontar qual prazo que é, entendeu? Às vezes pode ter um prazo, pode ser até menor que 3 anos. Então, vai depender da relação jurídica envolvida aí. Como a gente está trabalhando com dano moral e o que é mais comum de se ver é, de fato, relações
que são absorvidas pelo Código de Defesa do Consumidor, então esse prazo de 5 anos a gente pode afirmar aqui com precisão que é 5 anos a relação de consumo. Mas, gente, vamos ser sinceros, 5 anos é tempo demais, né? É mais do que o suficiente Procura um para resolver o advogado problema. quanto antes. É tempo mais do que o suficiente. 3 anos já seria um tempo mais que o suficiente. 5, então, né? A gente está na era da informação, era da velocidade. Quanto antes resolver, melhor, né? Na dúvida, procura logo um advogado, né? O quanto antes. É a melhor coisa. Até por essa questão de, eu não sei qual que é a minha situação, eu não sei se é um caso específico, aí pode ser que o seu caso seja prazo de 1 ano, tem prazo no Código Civil que é 1 ano só para reclamar. Tem coisas que é 6 meses, dependendo do que for, principalmente relacionado ao direito digital, os fornecedores, tanto de provedor, ou então de acesso, enfim, né? Tanto quem faz o programa ou a rede social, quanto quem te dá o acesso à internet, eles só têm um prazo de 6 meses para guardar aquelas informações. Então você só tem 6 meses para reclamar. Então, na dúvida, corre para o advogado. Quanto antes. A gente tenta fazer de uma forma mais simplificada, né? Mas existem, sim, prazos bem exíguos, bem curtos, né? Tem prazo até em hora, dependendo do caso. É bom procurar o quanto antes, de fato, né? Para você não sofrer nenhum tipo de prejuízo, né? Até porque esse abalo vai ficar contigo dos 5 anos. Você vai ficar guardando aquilo mal resolvido, né? Exatamente. Então, quanto antes, melhor, até para se livrar desse problema, até para vocês, enfim, ser ressarcido de um direito que foi lesado, quanto antes, melhor, né? Até porque tem o tempo do processo também, né? Isso tem que ser botado na ponta do lápis. Então, se você for somar tudo isso, se eu for entrar no último dia do prazo de 5 anos, eu tenho que esperar mais, sei lá, quanto tempo para acabar o processo, então vai ficar um negócio muito maior do que deveria ser, né? Exato. Bom, então, como é que a pessoa, já que a gente disse que tem várias variáveis, né, como a gente está dizendo que tem, N considerações, como é que a pessoa pode saber se ela tem direito a pedir essa indenização por danos morais ou não, Gustavo? Em suma. Em resumo, tem que consultar um advogado especialista na área que você pretende ver o seu direito foi lesado, né? A área que a gente está falando aqui, que é a regra mais comum, que é direito civil ou direito do consumidor, né? Ou especificamente na área que a gente chama de responsabilidade civil, que é uma área dentro do direito civil e que tangencia diversas outras áreas do direito, né? Mas é aqui que a gente trata especificamente do campo das indenizações. Então, procurando um profissional especialista nessa área, ele vai saber orientar corretamente em como produzir as provas para conduzir o processo, né? A base de valores estimado que você pode ganhar, né? Qual o risco disso também, né? Muito importante fazer essa análise de risco, e se há direito ou não a ressarcimento de danos materiais para ser acumulados com dano moral também, ou não, porque também são independentes, então vai depender do seu caso específico, né? E caso não haja informação, entendeu? Exatamente, é o que a gente chama tecnicamente a gente chama de litigante temerário, mas traduzindo para o bom português, é aquele cara que fica inventando serviço onde não tem, entendeu? Um profissional ético, probo, responsável, se você não tiver direito, ele vai te avisar, olha, você não tem direito, deixa isso aqui para lá, isso aqui não vai dar certo, não é o caso, e ele não vai fazer você perder nem seu tempo, nem seu dinheiro. Entendeu? Esse é o mais correto. E o litigante temerário, ele também está nas pessoas que procuram um profissional. Tem gente que quer dano moral para qualquer coisa, gente. Justiça na brincadeira. Então, tem que ser ponderada a gravidade da situação também para ver se vale a pena para você ter esse gasto, esse custo com um processo. De repente, uma situação que não vai gerar um dano moral, às vezes é um mero aborrecimento do cotidiano, né? Tem vezes que são questões tão pequenas, e quando a gente fala pequena, a gente não tá fazendo pouco caso da pessoa, não, gente, não é isso. Mas é que às vezes envolvem, às vezes é uma questão meramente patrimonial, é uma questão de dinheiro, a pessoa comprou, sei lá, uma capa de celular, a pessoa comprou sei lá, um carregador de celular, um item de R$30, e o produto não foi entregue, assim, não teve um constrangimento, não teve briga, não teve nada mais grave.
Foi simplesmente isso. Será que isso justifica você procurar um advogado, você abrir um processo, pedir danos morais por abalo por causa de um produto de um valor pequeno, né? Às vezes por um valor de uma capa de celular de R$5, às vezes. Eu já vi capa de celular por R$7. Não vale a pena entrar com processo judicial por conta disso. Existem outras formas de você resolver esse problema. Entendeu? Inclusive é por isso que a gente fala naquele nosso podcast que a gente falou sobre a ausência de entrega de produtos por e-commerce, por compra online, compra digital, que o produto ele vai ser considerado assim, a essencialidade dele. Então, assim, você não ter entregue uma geladeira para você conservar os seus alimentos, enfim, que obviamente é essencial, né, a conservação de alimentos, claro, vai ter um tipo de abalo muito maior do que uma capinha de celular, né, convenhamos. Exatamente. Então, assim, também gente, é sério, uma anedota aqui. A gente já recebeu uma consulta uma vez de uma senhora que entrou em contato com a gente e ela estava dentro de uma farmácia, ela ligou para a gente, nervosíssima, querendo processar a farmácia, porque estava dando uma diferença de, eu não tô brincando, 27 centavos numa caixa de um remédio que custava R$4. E a senhora estava ligando para o escritório de advocacia e querendo abrir um processo contra a farmácia por causa de 27 centavos num remédio que custava R$4. Gente, vai levar bronca ainda do juiz, ainda vai ouvir malcriação ainda. Tem que ter bom senso, né, gente? Justiça não é brincadeira. Não estou dizendo que a gente aqui não está dizendo que você não tem direito de reclamar 27 centavos, porque, enfim, se a oferta foi feita por um determinado preço e foi cobrado outro, você pode sim lá e reclamar e tal, mas abrir um processo por conta disso, a não ser, né, enfim, tem caso e caso, né, Marina? Se a pessoa vai lá reclamar e é ofendida pelo isso que a gente está falando. Ok. Mas nesse caso só especificamente, por conta de uma diferença pequena, que a pessoa nem sequer voltou lá para pedir ou para, enfim, exigir o direito dela, que ela está na razão, aí, gente, não tem condição, né? Não é viável. Reclama no Procon, então, sei lá, né? Pede pro Procon aplicar uma multa, alguma coisa assim, mas, né? Um processo judicial vai ficar um pouco inviável. O próprio custo, até porque, dependendo do que se quer fazer, isso vai gerar um custo para a pessoa, ela vai ser condenada em sucumbência e tudo mais, porque tá entrando com um pedido que não cabe, que é uma besteira, entendeu? Então, é por isso que a gente fala pro pessoal procurar o profissional ele vai te dar essa estimativa dessa viabilidade financeira. Ele vai te dar mais ou menos conta de mínimo e máximo que você vai ganhar, e você vai, enfim, descontar conforme for a remuneração do profissional e tal, e você vai saber mais ou menos quanto você vai ficar de lucro. Pelo menos uma estimativa. Agora, num caso desse, o profissional vai ter que virar e falar, não pode. Né? Então, é assim que a gente lida, né, no nosso dia a dia. Exato. Bom, a gente espera que com esse episódio a gente tenha tirado aí as principais dúvidas que as pessoas costumam ter sobre os danos morais. A gente espera que vocês tenham esclarecido. Se ainda ficou com alguma dúvida ou se você passou por alguma situação que você acha que você pode ter sofrido um dano moral, a gente vai deixar o e-mail do escritório de contato na descrição. E a gente espera que vocês tenham gostado desse podcast. Curtam, né? Compartilhem, espalhem a palavra, passem aí para os seus amigos, para a sua família. E acompanhem o nosso canal, acompanhem aqui o nosso podcast. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. A inscrição de vocês é um incentivo para a gente realmente comemora cada pessoa que se inscreve, a gente fica super contente. Por hora é isso. A gente se vê nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Tchau, pessoal. Um abraço e até a